Então, a partir de 2012, com o uso diário da tecnologia ultrassônica, lipoaspiração ultrassônica de terceira geração, literalmente minha vida mudou, né? Eu tinha apenas receio de ficar estigmatizado, porque como ninguém usava essa tecnologia e não conhecia, eu ficava um pouco receoso de, enfim, os pares, né, não utilizarem. Mas, digamos assim, eu comecei a sentir um prazer danado em fazer cirurgias de contorno corporal. Por quê? Porque literalmente essa tecnologia ela tem um componente que é essencial para realizarmos cirurgia de contorno corporal. Enfim, hoje isso está muito sólido dentro tanto em conhecimento e sólido também dentro do contexto da cirurgia plástica. Qual é esse ponto? Bom, o ultrassom de terceira geração, ele não tem como modificar-se, digamos assim, não existe como modificar esse aparelho fisicamente, o funcionamento dele. Por quê? Porque 36,6 kHz é a frequência sonora que faz uma célula de gordura entrar em ressonância. Nunca vai ser modificada essa frequência sonora. Então o que acontece? A lipoaspiração convencional, através de cânulas de força vácuo, se coleta a gordura de uma maneira não seletiva, ou seja, se retira a gordura e se retiram os tecidos que envolvem o tecido gorduroso simultaneamente. Agora, quando você tem um aparelho que ressoa com a célula de gordura, ressoar significa alterar a densidade do tecido, você consegue, alterando a densidade da gordura e não alterando a microarquitetura tecidual que a envolve, coletar seletivamente o tecido gorduroso, ou seja, por exemplo, sem uma depressão orgânica sanguínea, ao invés de retirarmos com uma força de vácuo inespecífica, ou seja, uma espécie de arrancar o tecido, a gente modifica a densidade do tecido e coleta exclusivamente o excedente de tecido gorduroso. Então eu comecei a sentir um prazer danado, afinal de contas me parecia extremamente fisiológico isso. Em 2014 eu fui à Itália conviver com um cirurgião que tem uma experiência muito grande em ultrassons em lipoaspiração, desde a primeira geração até a terceira. Voltei de lá com muito embasamento teórico e com muita confiança técnica, apesar de ninguém ainda no Brasil utilizar o aparelho. E justamente em 2014, a gente começou a ouvir falar de um colega que tinha resultados muito acima do normal e usava essa tecnologia. E no final do ano de 2014, ele veio ao Brasil dar uma palestra. Justamente eu havia chegado da Itália e eu pensei, poxa, eu vou lá vê-lo, né? Esse dia foi um dia marcante na minha vida, porque o auditório, sábado ao meio-dia, estava lotado. É uma coisa que não era comum em cirurgia plástica. Tinham pessoas sentadas no chão para vê-lo. Só que eles estavam lá para ver que tipo de picaretagem ou de tipo de artimanha que ele usava para conseguir aqueles resultados. Ele usava o ultrassom de terceira geração, eu também. Na hora eu entendi, eu captei. Eu pensei, poxa, esse cara é um gênio. Mas tudo bem, ele foi extremamente pressionado naquele momento, até foi algo muito interessante assim, pensar nisso hoje em dia. Mas voltei para minha casa e no dia 31 de março de 2015 eu recebo um e-mail da equipe desse colega. Felipe, depois da palestra do professor no Brasil, estamos pensando em fazer o treinamento, gostaríamos de saber se você quer fazer parte da nossa equipe. Eu pensei, tá bom, né? Parecia aqueles e-mails assim, você ganhou na loteria, clique aqui, nem dei bola, né? Daí na semana seguinte eu recebo outro e-mail, Felipe, você leu o e-mail e tal? Daí eu vi que era sério, que não era um vírus, e comprei uma passagem e fui ao encontro desse colega. Sem aumentar uma vírgula, sem maximizar qualquer detalhe, quando ele acabou a primeira cirurgia na minha frente, eu literalmente entrei em estado de choque. Eu pensei, meu Deus, que coisa mais linda, e logo me remeteu a uma obra de arte do Renascimento italiano, uma escultura propriamente dita. Eu nunca havia visto, durante toda a minha vida, algo tão bonito no campo cirúrgico. Eu lembro que eu fiquei tão chocado que ele acabou a cirurgia, né? Enfim, o pessoal já saindo da sala, eu fiquei com as meninas fazendo curativo e tudo mais, eu pensava em diversos locais do corpo, a pele, né, do paciente, e tirava fotos porque eu não acreditava naquele resultado. Quer dizer, nós,
2, eu e esse colega, o Alfredo, o Dr. Alfredo, né, utilizávamos uma tecnologia, porém eu havia pego o conhecimento que é adquirido durante a minha formação e transposto para o centro cirúrgico e fazia de acordo com as técnicas convencionais que as escolas de cirurgia plástica ensinam. Mas se eu fosse comparar meus resultados, que eram já de certa maneira em boa qualidade, com os deles, seria como comparar um desenho de educação artística de criança com uma obra de arte de um profissional. Essa era a diferença. Mas qual foi o interessante que no dia seguinte, outra obra de arte, quer dizer, as cirurgias eram consistentemente sensacionais. Então, inclusive no final dessa visita, a gente fechou a parceria. Mas qual o insight que esse colega teve para inventar ou para modificar todo esse contexto da cirurgia plástica, que a maioria das pessoas não sabe, e alguns colegas também, de certa maneira, não entendem isso. Bom, primeiro, o Dr. Alfredo tinha uma vantagem muito grande em relação a mim. Ele tinha feito faculdade de arte antes de medicina, e ele pensou da seguinte maneira, né? Bom, eu tenho um equipamento que pode transitar na superfície gordurosa sem danificar nenhuma microarquitetura que atravessa esse tecido, né, esse tecido superficial. E ele pensou da seguinte forma: se todos os seres humanos do planeta Terra fossem saudáveis, como nós enxergaríamos o relevo anatômico superficial? Por exemplo, enxergaríamos no centro do abdômen uma linha sombreada. O que significa uma sombra no corpo? Uma sombra, nós estamos diante de um tecido extremamente delgado e levemente deprimido. Então ele pensou, bom, aqui eu tenho que retirar a camada superficial e profunda da gordura. Em tal unidade anatômica eu tenho que retirar a superficial, em outra eu tenho que retirar um pouco da superficial, um pouco da profunda, e dessa maneira eu vou recriar o relevo tridimensional que Deus inventou, ou que o Michelangelo, com martelo e com escopo, fazia no mármore. E o que isso significa? Significa que nós saímos do ambiente bidimensional, de um retângulo de gordura. A gente deixava de ser retângulo delgado para um ambiente tridimensional, que nada mais é do que sinônimo de relevo, que é sinônimo de altura, largura e profundidade, e nosso corpo é 100% tridimensional. Então, a partir daí, surgiu a técnica de lipoaspiração em alta definição, que todo mundo conhece por lipo-HD, que, de certa maneira, é uma maneira pejorativa de falarmos a respeito do assunto, porque, afinal de contas, estamos falando de uma obra de arte. Mas essa é a grande diferença, né? É uma lipoaspiração tridimensional que, literalmente, todos os seres humanos do planeta Terra possuem essa conformação geométrica em toda a sua superfície. Em 2016, vocês imaginem o paradoxo que vivi, pois fizemos o primeiro treinamento no Brasil trazendo essa técnica que hoje é uma explosão. Então estudamos todos os pontos da legislação do Conselho Federal de Medicina, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, para ficarmos em conformidade. Compramos uma ferramenta de internet, mandávamos e-mail para os colegas e eu ficava à noite, de madrugada, vendo quem abria os e-mails para tentar negociar e conseguir 5 inscritos. E isso deu certo e, de certa maneira, esse caminho criado foi o início do pioneirismo das cirurgias de contorno corporal em alta definição no Brasil, que hoje são as cirurgias mais procuradas para o aprendizado e nos consultórios de alta performance no Brasil.